Eu vi isso acontecer de perto, e até hoje lembro como se estivesse lendo um daqueles relatos longos que a gente encontra em fóruns obscuros da internet, escritos por alguém que precisava tirar um peso do peito. O homem dessa história era conhecido no meio empresarial como alguém brilhante e impossível de agradar. Milionário antes dos 40, viúvo cedo demais, morava numa casa grande demais para 2 pessoas e silenciosa demais para uma criança. Isso aconteceu há alguns anos, numa fase em que ele já tinha tudo que o dinheiro podia comprar, menos paz. Naquele dia específico, ele acordou antes do sol, como sempre, com o som automático das cortinas se abrindo e o cheiro de café caro preenchendo um quarto frio. A filha, pequena, cega desde o nascimento, ainda dormia no quarto ao lado, abraçada a um ursinho sem um olho, presente da mãe antes de morrer. Ele vivia dividido entre reuniões com pessoas que falavam em cifras absurdas e o medo constante de que alguém se aproveitasse da fragilidade da menina. O contraste era brutal. Enquanto o mundo dele era feito de jantares luxuosos e contratos milionários, a realidade dela era o toque das paredes, o som dos passos e a ausência total de luz. Naquela época, criar a filha sozinho virou uma obsessão misturada com culpa. Ele controlava tudo: horários, remédios, brinquedos, até o tom de voz de quem falava com ela. Depois de demitir 2 babás por motivos quase paranoicos, decidiu contratar outra, mais nova, com referências impecáveis, mas sem o perfil que ele considerava ameaçador. Mesmo assim, não confiou. Instalou câmeras escondidas no quarto da criança, pequenas, quase invisíveis, principalmente apontadas para a cama e a poltrona onde a babá ficava à noite. Ele dizia a si mesmo que era proteção, mas quem via de fora percebia que era medo puro, cru, daqueles que não se resolve com dinheiro. Naquele mesmo dia, entre uma reunião e outra, ele começou a checar as gravações no tablet, esperando encontrar frieza, distanciamento, talvez até sinais de interesse financeiro. O que ele não sabia é que, ao apertar play naquela noite, estava prestes a assistir algo que desmontaria, pedaço por pedaço, o homem rígido que ele tinha se tornado desde a morte da esposa. Naquela noite específica, ele demorou mais do que o normal no escritório envidraçado do último andar, cercado por gente bem vestida que falava de aquisições como quem comenta o clima. Quando finalmente ficou sozinho, com a cidade brilhando lá embaixo, como um tabuleiro de joias que não lhe dizia mais nada, ele abriu o aplicativo das câmeras quase por hábito. Era perto da meia-noite. No vídeo, o quarto da filha estava iluminado apenas pelo abajur em forma de lua, que não fazia diferença alguma para ela, mas acalmava quem via de fora. A babá entrou devagar, tirou os sapatos para não fazer barulho e sentou na beira da cama. O milionário se inclinou para a tela, esperando o mínimo. Um boa noite mecânico, talvez um celular escondido. Em vez disso, ouviu a mulher perguntar, com uma voz que parecia ter sido guardada só para aquele momento, como tinha sido o dia da menina. A criança sorriu no escuro, virou o rosto na direção do som e começou a falar das coisas que sentiu. O vento no rosto, o cheiro do sabonete novo, o barulho distante de um avião. Ali, algo já começou a sair do controle dele, mas ele ainda não sabia. O que veio depois foi o que realmente quebrou a expectativa dele. A babá começou a descrever o mundo como se estivesse pintando com palavras, sem pressa, sem exagero, como alguém que respeita o silêncio tanto quanto a fala. Falou do azul como algo fresco, quase gelado, que lembrava água limpa escorrendo pelos dedos. Disse que o amarelo parecia risada de manhã cedo, dessas que doem no rosto de tão espontâneas. Contou como as estrelas não faziam barulho algum, mas mesmo assim enchiam o céu de presença. Enquanto falava, segurava a mão pequena da menina com as 2 mãos, como se estivesse ancorando alguém num lugar seguro. Em certo momento começou a cantar bem baixinho,
Uma canção antiga, desafinada de leve, dessas que não se aprende em aula nenhuma. O milionário sentiu um aperto estranho no peito, porque reconheceu a música. Era uma cantiga que a esposa costumava cantar quando a filha ainda era bebê. Ele pausou o vídeo, voltou alguns segundos, tentando achar lógica onde não havia. Pela primeira vez em anos, algo dentro dele não estava sob controle. E isso o deixou acordado até mais tarde do que qualquer planilha jamais deixou. Na madrugada daquele mesmo dia, que já parecia longo demais, ele voltou às gravações, como quem cutuca uma ferida que ainda não sabe se quer curar. Avançou o vídeo, retrocedeu, mudou de câmera, procurando algum detalhe fora do lugar que justificasse sua antiga desconfiança. Foi aí que percebeu coisas pequenas, quase invisíveis para quem não estivesse procurando com obsessão. A babá nunca olhava o relógio quando estava com a menina. Nunca atendia o telefone. Naquele quarto, sempre ajustava o travesseiro do mesmo jeito, com 3 batidinhas leves, porque a criança dizia que assim o sonho entrava reto. Em um momento específico, a menina perguntou da mãe. O quarto ficou em silêncio por segundos que pareceram eternos. A babá respirou fundo e falou dela como quem segura algo frágil demais. Não romantizou a morte, não desviou do assunto. Disse que a mãe tinha um jeito de rir que fazia o ambiente ficar mais quente e que o amor dela não tinha ido embora. Só tinha mudado de forma. Do outro lado da tela, o pai sentiu o estômago revirar. Aquela mulher falava da esposa como alguém que realmente a conheceu, não como alguém que ouviu histórias soltas. E isso começou a incomodar de um jeito novo, profundo. Quando o dia amanheceu, ele não tinha dormido quase nada. O café da manhã, servido por empregados acostumados a não fazer perguntas, esfriou intacto na mesa enorme. Ele passou a manhã inteira revendo cenas da noite anterior, como se estivesse tentando memorizar cada gesto, cada palavra, cada pausa. Em uma gravação perto das 4 da manhã, a menina teve um pesadelo. Se mexia inquieta, respirava rápido, murmurava algo incompreensível. A babá acordou no mesmo segundo, como se tivesse um sensor invisível ligado à criança. Não acendeu a luz. Apenas se aproximou, encostou a testa na dela e começou a chorar em silêncio. Lágrimas grossas caindo no próprio braço para não assustar a menina. Sussurrou que estava ali, que ninguém ia machucá-la, que ela não estava sozinha naquele mundo escuro. O milionário sentiu um nó subir pela garganta, desses que a gente engole por orgulho. Aquilo não era encenação, não era obrigação profissional, era cuidado cru, daqueles que não se finge às 4 da manhã quando ninguém está olhando, exceto alguém que jamais deveria estar olhando. Ao longo daquele dia, o comportamento dele mudou de um jeito quase imperceptível para quem convivia com ele, mas brutal por dentro. Ele passou a observar a casa como se estivesse nela pela primeira vez, notando como os corredores largos ecoavam passos solitários e como o quarto da filha era o único lugar onde havia algo parecido com calor humano. Pela primeira vez em anos, cancelou compromissos sem explicar demais. Ficou em casa mais do que o normal, andando de um lado para o outro com o tablet na mão. Voltou a assistir gravações de outras noites mais antigas e percebeu um padrão que nunca quis enxergar. A babá sempre chegava alguns minutos mais cedo, sempre levava livros próprios, sempre conversava com a menina como se o mundo fosse algo possível, não uma ameaça constante. Em uma das gravações, ela descrevia rostos, dizendo que cada pessoa tinha uma textura de alma e que o pai dela tinha uma voz pesada, mas um coração cansado. Quando ouviu isso, ele sentou no chão da sala, encostado na parede, como alguém que acabou de ouvir algo verdadeiro demais para ser confortável. Aquela mulher enxergava nele coisas que nem ele tinha coragem de admitir.
Foi nesse ponto que a desconfiança virou algo diferente, quase doentio, misturado com culpa e necessidade de resposta. Ele precisava saber quem ela era de verdade, não como profissional, mas como pessoa. Investigou o passado dela com a mesma frieza que usava em negócios, referências antigas, cidades onde morou, empregos curtos demais para serem coincidência. Encontrou lacunas estranhas, períodos sem registros claros, como se a vida dela tivesse sido interrompida e retomada mais de uma vez. No fim da tarde, decidiu confrontá-la. Chamou-a para conversar na biblioteca da casa, um espaço cheio de livros caros que quase nunca eram abertos. Ela entrou com a postura tranquila de quem não deve nada, mas os olhos carregavam um cansaço antigo. Ele perguntou direto por que ela falava da esposa com tanta intimidade, por que aquela música, por que aquelas palavras. O silêncio que se instalou ali foi pesado, diferente de todos os outros silêncios que ele já tinha comprado com dinheiro. Ela respirou fundo, sentou-se devagar e disse que aquela conversa precisava acontecer, mais cedo ou mais tarde. Ela começou falando baixo, como se a casa inteira pudesse ouvir, e disse que não estava ali por acaso, nem apenas por dinheiro, embora precisasse dele como qualquer pessoa comum. Contou que conheceu a esposa dele muitos anos antes, numa época em que nenhuma das duas tinha conforto algum, só sonhos improvisados e medo de sobrar no mundo. A mãe da menina, segundo ela, tinha um jeito raro de enxergar as pessoas, mesmo quando tudo estava feio demais para ser visto. Foi ela quem a ajudou num momento em que ninguém mais ajudou, quando uma dívida médica parecia impossível e a dignidade estava por um fio. Disse que naquele dia distante, a esposa fez uma coisa simples, quase boba, mas que mudou tudo. Confiou. Confiou sem exigir garantias, sem perguntar o que viria depois. Antes de morrer, já doente, pediu apenas uma coisa: que se um dia a filha precisasse de alguém, ela estivesse lá. Não como heroína, mas como presença. O milionário sentiu as mãos suarem, porque nunca soube dessa parte da vida da esposa. A riqueza dele não alcançou aquela memória, e isso doeu mais do que qualquer perda financeira. Ela continuou, dizendo que o pai dele também fazia parte daquela promessa, mesmo sem saber. Anos atrás, quando ela ainda era adolescente, foi ele quem assinou anonimamente um fundo que salvou a casa da família dela de ser tomada, num projeto social do qual ele mal lembrava. Um gesto pequeno para quem tinha muito, mas gigantesco para quem estava prestes a perder tudo. Aquela dívida de gratidão nunca foi cobrada, só guardada. Quando soube da morte da esposa e da existência de uma filha cega, algo nela se moveu de novo, como se a vida estivesse cobrando presença, não dinheiro. Ela disse que chorava à noite não por pena, mas por reconhecer naquela criança a mesma solidão que um dia quase a engoliu. O milionário não conseguiu manter a postura. O rosto endurecido cedeu, os ombros caíram, e ele chorou ali mesmo, sentado numa poltrona cara demais para aquele tipo de verdade. Chorou não de medo, mas de vergonha por ter vigiado o amor como se fosse ameaça, e de gratidão por alguém ter feito pela filha o que ele, mesmo com tudo, não sabia fazer. Naquela noite, a casa parecia outra, mesmo sem nada físico ter mudado. Ele pediu que a babá ficasse, não como funcionária, mas como alguém que agora fazia parte de algo maior do que um contrato. Desligou as câmeras uma por uma, com um peso estranho no peito, como quem pede desculpa sem usar palavras. Foi até o quarto da filha antes de dormir, algo que não fazia com frequência, e sentou ao lado da cama em silêncio, ouvindo a respiração calma da menina. Pela primeira vez, percebeu que proteger não era vigiar, e que amor não cabia em sistemas de segurança nem em controle absoluto. Lembrou da esposa, da forma como ela acreditava nas pessoas, mesmo quando o mundo dava motivos para não acreditar. Aquela lembrança não veio como dor, mas como orientação.
Ele entendeu que passou anos tentando impedir perdas, quando na verdade precisava permitir vínculos. E ali, naquele fim de dia, cansado e emocionalmente exposto, decidiu que não seria mais um homem que observava a vida à distância. Seria alguém presente, mesmo com medo. O amanhecer trouxe uma luz diferente, não mais clara, mas mais honesta. A menina acordou sorrindo, estendendo a mão no ar até encontrar a dele, algo que raramente fazia. Disse que tinha sonhado cores que faziam barulho de risada e com um lugar onde ninguém tinha pressa. Ele riu baixo, emocionado, sem saber exatamente por quê. A babá preparava o café na cozinha, cantando baixinho a mesma cantiga da noite anterior, agora sem lágrimas. Não havia mais tensão no ar, apenas um silêncio confortável, desses que não exigem explicação. Ele sabia que ainda teria muito a aprender, que o controle não desapareceria de um dia para o outro, mas algo essencial tinha sido quebrado e reconstruído naquele único dia. A confiança, antes impossível, agora existia, e isso mudou tudo. O que mais me marcou, acompanhando tudo isso de fora, foi perceber como aquele dia específico reorganizou a vida inteira dele sem fazer barulho. Não houve discurso, nem promessa grandiosa, nem mudança instantânea digna de filme. Mas ao longo daquela manhã, ele tomou decisões pequenas e definitivas. Pediu aos advogados para revisar contratos. Criou um fundo no nome da filha, sem ligar para números, mas para acessibilidade, educação sensorial, experiências que não dependiam da visão. Mandou remover sistemas de vigilância desnecessários da casa e dispensou seguranças que mais intimidavam do que protegiam. Pela primeira vez, ouvi ele perguntar a alguém o que sentia, não o que precisava. Sentou no chão da sala com a filha, deixou que ela tocasse o rosto dele com curiosidade, riu quando ela disse que ele parecia sério demais para alguém que tinha uma voz tão triste. Aquela frase ficou ecoando nele o resto do dia. A babá observava à distância, respeitando o tempo, sem reivindicar espaço. E foi ali que ele entendeu que amor verdadeiro não exige posse nem vigilância, só constância. O homem que passou anos tentando controlar o mundo começou finalmente a aprender a habitá-lo. Hoje, quando essa história aparece em conversas sussurradas ou nesses fóruns onde pessoas compartilham coisas que não cabem no dia a dia, muitos acham difícil acreditar que tudo tenha mudado em um único dia. Mas mudou. A babá nunca mais foi só babá. Tornou-se presença fixa, referência emocional, parte da família de um jeito silencioso e indiscutível. A menina cresceu sabendo que o mundo podia ser descrito com cuidado, que pessoas podiam ser confiáveis e que o amor não precisava ser observado para existir. Quanto a ele, ainda carrega culpa, ainda luta contra o impulso de controlar tudo, mas agora sabe reconhecer quando o medo fala mais alto que o afeto. Às vezes, segundo me contaram, ele ainda acorda de madrugada, lembrando das imagens que viu escondido e sente vergonha. Outras vezes sente gratidão. Talvez nunca entenda completamente por que precisou perder tanto para aprender algo tão simples. Mas entende o essencial. Naquele dia, ao desligar uma câmera, ele finalmente passou a enxergar.